Obrigado, obrigado, Mário, pela condução aí, né? Daria muita discussão, muita conversa ainda, né, para frente. O que não significa que devemos parar essa discussão aqui, né? Podemos continuar lá na lista do cronógrafo, por exemplo, né? Seria uma ideia. Eu já continuo dando continuidade, eu estou projetando a próxima sessão e já convido o Fernando Lousada para a organização, e agradecendo ao Fernando, que também de pronto aceitou, né, coordenar essa sessão de provocações em cronobiologia. Obrigado, Fernando. Está projetado aí na tela as pessoas que vão apresentar. E passo a palavra a você, Fernando. Obrigado, Edu. Boa tarde. Queria agradecer e parabenizar o Eduardo, o Sionaldo, a Cibele pela organização do evento, pela oportunidade de estar aqui para conversar com vocês. Eu achei interessante essa sessão. Provocações é um termo que o Mena usa muito, né? O Mena usa bastante esse termo de provocações, então nós vamos... Essa sessão achei uma ótima ideia ter sido proposta, e nós teremos dois trabalhos que trazem, ou vão trazer, o diálogo da cronobiologia com dois dos maiores pensadores da nossa história, né? Darwin e Marx. Não é possível pensar em grandes pensadores do nosso tempo sem incluir esses dois. Quando a gente pensa em outros, sempre aparece o que mais? Aparece Freud, podem aparecer alguns filósofos, mas Darwin e Marx estão sempre presentes nessas listas. Então, eu estou muito curioso para ver como é que vai rolar a discussão. Cada apresentador vai ter 15 minutos, depois a gente passa para o debate. Então, eu vou já passar a palavra para o Tiago Gomes de Andrade para falar sobre Darwin, um naturalista do tempo. Muito bem. Espero que estejam me escutando. Boa tarde a todos. Satisfação estar aqui com vocês. Boa introdução aí do Fernando. E eu espero que não destoe muito dos interesses, né, de pesquisa dos grupos, como a gente viu ontem, que estão muito vinculados à área de saúde, né? Mas entendendo essa questão educacional, a questão histórica que já foi trazida, e o que o Mário também vai colocar, eu acho que não, inclusive a questão política, né, e os posicionamentos políticos que o Mena levantou ontem, eu entendo que não há nada mais anti-bolsonarismo do que as concepções darwinianas sobre a origem do homem, da mulher e dos vírus, né? Então, eu acho que faz todo sentido, assim, nesse cenário aqui que a gente vai discutir, tá certo? Então, eu vou tentar projetar daqui do computador, que eu estou duplicado na sala. Então, lá vai. Acho que foi, né? Foi sim. Vamos lá. Eu espero também que o Fernando tenha um pouquinho de tolerância com o tempo, espero não correr demais, e peço desculpas também por isso, ter que acelerar eventualmente alguns Quando completar 15 minutos, eu te aviso, tá, Tiago? Tá certo, aí bateu, né? Tá joia. O seguinte, eu entendo que isso está dentro de uma provocação, né, como o Fernando colocou, como o Mena gosta de colocar, porque, de certa forma, o que eu vou trazer aqui, eu entendo que é uma releitura da obra de Darwin, com um certo viés cronobiológico, certo? Obviamente, Darwin dispensa maiores apresentações, né, como o Fernando falou, o impacto da obra de Darwin, do pensamento de Darwin, é central na biologia e na sociedade ele é muito importante. A boa parte de nós aqui da área conhece essa obra de Darwin sobre o movimento das plantas, né, que foi publicado com o filho Francis em 1880, e obviamente se refere a
fenômeno antigo, conhecido, né, já desde a antiguidade, que é o mesmo tipo de fenômeno observado por de Mairan, muitos consideram o primeiro experimento cronobiológico, certo? E Darwin observou com muitos detalhes, né, esse fenômeno e reconheceu isso como um caráter hereditário, né? Isso foi devidamente reconhecido por Erin Bunning. Gisele mencionou, inclusive, esse pesquisador, né, pioneiro da cronobiologia. Então, ele reconhece que Darwin já concebia uma natureza hereditária, né, de ritmos biológicos. Mas Bunning, por outro lado, ele diz que Darwin não concebia uma natureza adaptativa a fenômenos rítmicos, né, ritmos biológicos. Isso foi devidamente contestado por Serge Dunn, né, então, corrige, né, Erin Bunning e atribui, então, valor adaptativo, reconhece essa consideração de Darwin para o movimento das plantas. E isso pode ser observado em diferentes passagens no Power of Movements, né, no poder de movimento das plantas. O próprio Serge Dunn diz que Darwin foi um cronobiologista em certo sentido, né, e nós tendemos a esquecer isso. Possivelmente, o interesse de Darwin por esse fenômeno data pelo menos de 1838. Então, a gente pega aqui um caderno de anotação de Darwin, e ele diz aqui, De Candolle tem um capítulo sobre plantas sensitivas. Aqui ele está se referindo a Augustin de Candolle, né, que em 1832 publicou um estudo com movimento de plantas, mostrando que havia uma periodicidade ali, independente da alternância de claro e escuro, e que esse período diferia de cerca de 2 horas do período de 24 horas. Então, essa observação é extremamente importante, talvez a primeira observação, que também foi feita por Bunning posteriormente. Em outro caderno, em outra anotação de Darwin, veja só o que ele fala. Data da mesma época, né? Se uma planta sensível for irritada muito regularmente, uma vez todos os dias, fecharia naturalmente nessa hora após um longo período. Então, é uma curiosidade aí de Darwin sobre as causas da origem desse fenômeno, né? O que é que teria levado a planta a adquirir essa característica? Então, de uma perspectiva do que a gente conhece sobre Darwin, em relação de Darwin com a cronobiologia, a primeira questão que eu levanto é a seguinte: isso aqui, tudo bem, a gente conhece isso, tem acesso a essa informação, a gente sabe disso. Agora, o quanto, a primeira questão que eu coloco, o quanto Darwin ficou restrito a plantas, né? E o quanto Darwin ficou restrito a essa obra com o movimento das plantas, né? Qual a extensão do pensamento de Darwin sobre ritmos biológicos para o fenômeno da natureza, da vida ou da evolução, e qual a importância dos ritmos biológicos para as teorias evolutivas de Darwin. Então, nesse sentido, né, quando eu comecei a levantar material para estudar isso daqui, eu tive a oportunidade de conversar com esse professor, John Wye, né, que é um especialista em Darwin e Wallace, é um historiador da ciência. E ele acha que, ou duvida, né, que tem alguma coisa muito importante sobre isso, ou não foi suficientemente estudado, né, pelo menos. Isso pode indicar carência de estudos cronobiológicos, né, da história da cronobiologia, de um lado, e do outro, talvez, uma baixa penetrância da cronobiologia na própria história da ciência, né? Então, a gente precisa, um ponto que talvez a gente precise discutir. Mas isso, enfim, abre aí uma janela, uma oportunidade para a gente investigar mais, né? Mas no próprio Power of Movement, né, Darwin já deixa a dica, né, que o ato de se mover em certos períodos é herdado tanto por plantas quanto por animais. Obviamente, como excepcional naturalista, Darwin observou esses fenômenos na natureza, observou fenômenos periódicos na natureza, em especial durante a viagem do Beagle, né, que projetou Darwin como uma celebridade, um naturalista, né, de excepcional
talento, né? E ele teve uma passagem, para quem não sabe, ele passou aqui pelo Brasil, inclusive, durante esses 5 anos. E, posteriormente à viagem do Beagle, ele publicou uma série de obras relatando essas observações. E, dentre essas obras, vou passar rapidamente aqui, uma série de observações de fenômenos periódicos, inclusive, aqui o tucutuco, da professora Gisele, que é um animal curioso e, segundo Darwin, a Gisele pode corrigir, mas, segundo Darwin, são noturnos, né, em seus hábitos. Também em outras escalas temporais, por exemplo, sazonal, como a reprodução, migração e hibernação. Ou nas relações ecológicas, aqui mais tardiamente, mostrando que um forte odor adocicado emitido por uma planta à noite, ele depende da interação com um inseto noturno. Ou quando ele fala do homem, né? O homem está sujeito, como outros mamíferos, pássaros e até insetos, a uma lei misteriosa, né? Onde certos processos normais sigam períodos lunares. Aqui ele cita Thomas Laycock, né? Que publicou um trabalho, ou uma série, na verdade, de trabalhos, na Lancet, em 1842, sobre fenômenos periódicos na natureza. Ele chama de lei da periodicidade, alguma coisa assim, com processos normais e doentes. E é possível que Darwin também tivesse conhecimento desse trabalho do próprio avô, né? Erasmus Darwin, que publicou um capítulo dentro de Zoonomia com doenças periódicas, mas isso já não posso garantir. Mas, apesar dessas observações, né, ou além disso, de uma forma mais importante, é possível que Darwin tivesse digamos, uma preocupação genuína com o tempo como um viés de interpretação. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque em várias passagens ele se preocupa explicitamente, ou ele recomenda explicitamente, a observação em diferentes momentos do dia. Então, por exemplo, é altamente desejável que seja verificado se são visitadas à noite ou de dia, etc. Tem várias passagens nesse sentido. Ou quando ele fala, decidi examinar com rigor em todas as horas, eu imaginava que pudesse ser ao alvorecer. Ou ainda quando ele diz, resolvi testar se uma determinada secreção produzida por uma planta carnívora agiria na dentina, e ele resolveu testar isso em dias seguintes na mesma hora, coisa que algumas pesquisas hoje em dia também não fazem, né? Mas ele resolveu fazer na mesma hora. Ou então, quando ele dissecava e analisava espécimes em épocas distintas para saber se essa divergência era decorrente de estação ou da espécie, ou da variedade. Ou como essa nota curiosa, né, uma carta enviada para esse The Gardner Chronicle, onde ele, dentre outras coisas, né, outras dúvidas sobre um evento curioso que aconteceu lá, uma chuva de conchas que aconteceu na ilha, ele pergunta em que hora isso aconteceu, em que horas, em que dia. Então, isso mostra alguma preocupação com o aspecto temporal. Além disso, claro, o caráter hereditário, como a gente viu, para plantas, mas também para animais, né? O caráter hereditário desses fenômenos periódicos. Então, a tendência de cantar ao meio-dia ou durante a noite, né, o dia, a noite, meio da noite do dia, ocorre em famílias e é estritamente herdada. Ou herança, exemplos curiosos e autênticos da herança de truques mais estranhos associados a certos períodos do tempo. Isso aí é um rascunho do Origin, né, de 1858, e está na versão final também da Origem. E de uma forma mais elaborada aqui, quando ele fala de herança nas estações correspondentes do ano, né? Então, embora não se saiba se essa tendência de mudar de cor de pelágio durante as diferentes estações do ano é transmitida, provavelmente é assim, nem essa forma de herança limitada pelas estações, mais notável do que sua herança, ou do que a limitação por idade, ou seja, determinado estágio de desenvolvimento, ou sexo, ou seja, fenótipos associados a sexo, a determinado estágio de desenvolvimento, ou estações. Ele coloca tudo no mesmo patamar. De uma forma importante aqui, o mais importante que isso, porque é a base da evolução, né? É aquela transição de um pensamento tipológico com herança platônica para um pensamento de populações, é que os ritmos variam nas populações. E Darwin reconhece isso. Por exemplo, aqui, em 1942, no ensaio
ensaio importante, um dos ensaios prévios do Origem, hábitos puramente corpóreos, estação de reprodução, etc., tempo de descanso, etc., variam e são hereditários, como os hábitos análogos das plantas que variam e são herdados. Períodos habituais de diferentes famílias da mesma espécie diferem, por exemplo, da época do ano de reprodução e da hora de empoleiramento, etc., etc. Eu não me pergunto o que é etc., não fui eu que coloquei. Esses hábitos periódicos talvez sejam essencialmente corpóreos e podem ser comparados a hábitos quase semelhantes em plantas que são conhecidas por variarem extremamente. Ou quando fala de híbridos, ou ainda aqui como isolamento temporal, ou nicho temporal, né, se preferirem, como um meio para a especiação, como um processo, como uma condição para a divergência evolutiva, né? Então, você tem uma especiação simpátrica, ou seja, que ocorre numa mesma área geográfica, e você tem uma especiação alopátrica que requer um isolamento geográfico, né? Então, existe uma forma especial de especiação simpátrica, chamada alocrônica, ou alocronia, que envolve isolamento temporal. Então, isso foi proposto por Darwin, na época, né, como uma possibilidade para a divergência evolutiva, ganhou notoriedade na época, mas foi duramente criticada durante décadas, né, e a grande cabeça dessa crítica é o próprio Ernst Mayr, que foi um grande biólogo evolucionista do século XX, né, e que concebeu aí a divergência, né, especiação por isolamento geográfico como uma forma de impedimento de fluxo gênico. Então, mas já no final da vida, ele reconhece que havia evidências para a especiação simpátrica. E existem também já algumas evidências do próprio envolvimento de genes circadianos no processo na alocronia. Também é interessante lembrar que, para Darwin, a seleção natural, ou a luta pela existência, ela é periódica, né? No sentido de que, já que no início, quando ele fala em luta pela existência, em vários trechos ele destaca isso, né? Então, deve-se lembrar sempre que, na maioria dos casos, os obstáculos, ou seja, as pressões seletivas, né, são recorrentes anualmente em um grau pequeno e regular, e aí um grau mais extenso naqueles anos, naquelas estações mais severas. Ritmos, portanto, possuem valor adaptativo, isso é descrito em vários trechos, mas aí eu trago aqui, por exemplo, seleção sexual, agindo durante a estação reprodutiva, e as modificações assim produzidas sendo herdadas em estações correspondentes, ou seja, se manifestando em estações correspondentes. A tão grande economia da natureza que a maioria das flores que são fertilizadas por insetos crepusculares ou noturnos emite seu odor principalmente ou exclusivamente à noite. Ou, se referindo aqui a Fritz Müller, né, que morou no Brasil, em Santa Catarina, um dos principais correspondentes de Darwin, de uma planta adaptada, certo? Cujos hábitos noturnos, né, dos insetos se relacionavam com o fato de a flor se abrir apenas durante a noite. Isso, só que alguns espécimes, algumas variedades, alguns indivíduos abriam durante o dia. Isso não tinha vantagem nenhuma para a planta, tá certo? Ou seja, isso é uma falta de perfeição, né? Não é perfeita, a natureza não é perfeita, e a seleção natural. Uma passagem que eu acho bem interessante é quando Tiago, temos 15 minutos. Eu estou adorando, por mim... Já deu 15? Já deu 15. Eu acho que está no final, só faltam uns 80 slides, aí eu já termino rapidinho aqui. Então, fenômenos periódicos, mas é rápido mesmo, estou brincando. Fenômenos periódicos como vestígios de ritmos ancestrais. Então, só rapidinho aqui, só para fechar. Então, quando ele relaciona fenômenos periódicos com uma origem ancestral de espécies marinhas que eram expostas a ciclos tidais, né? Ciclos das marés. Então, isso na primeira versão, na primeira edição do Descendência do Homem, na segunda edição do Descendência do Homem, a gente sabe a importância desses ciclos lunares. Talvez mais controverso de tudo isso que eu falei aqui é se Darwin concebeu alguma forma de relógio biológico. Entenda relógio aqui como uma metáfora simplificada para o sistema de temporização, né?
animais podem certamente, de alguma forma, julgar intervalos de tempo entre eventos recorrentes. Eu imagino que a chave para entender o pensamento de Darwin esteja nessa distinção que ele faz entre instinto e faculdade. Faculdade como uma capacidade, uma habilidade do organismo de alguma forma, conhecer o tempo, saber o tempo, certo? Ele fala faculdade, por exemplo, para morcegos, que, sem os olhos, são capazes de evitar colidir com a parede. Isso é a faculdade que o morcego tem, e alguns organismos têm a faculdade de saber o tempo. Ele fala que esse instinto, essa faculdade, está relacionado com alguma sensação corporal. Aqui isso é um pouco mais do mesmo. Agora, já finalizando aqui, eu imagino que se Darwin tivesse mais tempo, talvez ele tivesse se aprofundado mais. Dá a entender que no final aqui ele encontrou um modelo, ele, pelo menos estava explorando esse modelo, que é a minhoca, e observou, por exemplo, variação no tamanho das glândulas, que é sazonal, né? Mas de uma forma mais interessante, ele coloca aqui que ele observa que essas minhocas continuavam a sair apenas à noite, mesmo isoladas da luz, tá certo? Então, tem essa passagem aqui, retirada das suas tocas durante o dia, parece, entretanto, ter se tornado uma ação habitual. Minhocas mantidas em potes cobertos por placas de vidro, sobre as quais folhas de papel preto eram espalhadas e colocadas diante de uma janela nordeste, permaneciam durante o dia em suas tocas e saíam todas as noites. E eles continuaram assim a agir por uma semana. Certo? Então, nesse sentido, eu tendo a discordar de Serge Dan, que coloca, por exemplo, que as primeiras observações similares a Desmarins em animais se deu aqui nessa época, né? E eu tenho a impressão que Darwin talvez já tenha antecipado isso, pelo menos nessa última obra dele, que foi um ano antes dele morrer. Tá certo? Para finalizar, eu termino aí com essa frase célebre, né, do encerramento do Orange, para dizer que talvez a gente precise ler nas entrelinhas e se aprofundar um pouco mais para identificar um sentido mais profundo dessa relação, tá certo? Desculpe o passar do tempo, realmente é um tempo curto e eu acabei omitindo algumas coisas. Fico à disposição para conversar depois. Muito obrigado, Tiago. Fantástica a sua apresentação. Realmente é incrível. Eu diria que você fez um processo de garimpo, né, nos registros e nas ideias do Darwin, realmente fascinante. E não sou só eu que estou achando isso, olhando no chat aí, várias manifestações. Muito obrigado. E você me fez lembrar que eu tive o privilégio de assistir a uma palestra do Ernest Mayr durante o meu doutorado sanduíche, em 97. Quando eu estava em Boston, ele, na verdade, não deu uma palestra, ele sentou o teatro lotado, e ele falou, atualmente eu só respondo perguntas. E foi uma sessão dele responder perguntas, e impressionante o que eu aprendi em 50 minutos, uma hora que ele falou, e você me fez resgatar isso. Muito obrigado também, Tiago. Fantástico. Eu vou passar, então, depois a gente tem muita coisa para discutir, né? Mas eu vou passar para a próxima apresentação e, no final, a gente vai ter aproximadamente 15 minutos para fazer uma discussão. Então, eu vou chamar a Cristiane, é a Cristiane, né? Não é o Mário que vai apresentar, né? A Cristiane Siniscalchi, por uma outra história da cronobiologia, uma análise dialética entre o fazer científico e o contexto histórico. A palavra é sua, Cristiane. Está mudo, Cris? Está mudo. Está ouvindo agora? Sim. Sim. Vamos ver se eu consigo... Vamos ver se vai com uma apresentação aqui. Eu não sei se eu vou conseguir apresentar como slide nesse arquivo que está aqui. Entrou. Entrou? Entrou. Só falta colocar no modo apresentação. Estou tentando aqui. Deixa eu ver aqui. Ele...
Cris, vai lá embaixo na barrinha inferior. Aí, para direita. Mais um. Para direita. Mais um. Para direita, onde tem esse. Não, mais um, mais dois. Mais um. Aí. Esse aí. Apresentação de slides. Clica aí, vê se ele é. Você sabe que às vezes isso acontece. Pode ser no computador aqui. Vamos ver, agora foi. Agora foi. Então, boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar aqui uma síntese do trabalho que eu fiz com o Mário, né, da dissertação lá do mestrado na IASH, que é uma interpretação da história da cronobiologia um pouco diferente do que acho que vocês estão acostumados, né? Algumas pessoas já conhecem esse trabalho. Então, a gente deu o título, né, por uma outra história da cronobiologia, uma análise dialética entre o fazer científico e o contexto histórico. Então, neste trabalho, acho que ele não vai... Não está indo, né? Será que... Acho que é o meu computador, gente. Quer que eu tente apresentar aqui, Cris? Eu quero, se você puder fazer essa gentileza. Então, para de compartilhar, Cristiane, e aí o Mário entra com a dele. Você parou, ótimo. Agora o Mário coloca a dele. Experimenta ver se muda a página, Mário. Mudou, pronto, ótimo. Então, vai me falando, então, Cris, quando tem que mudar, tá? Tá bom, eu vou falando. Então, essa pesquisa, ela foi realizada a partir de um método do Marx e do Engels, né, que é o materialismo histórico e dialético. Eu trouxe aqui como epígrafe, né, a motivação desse trabalho, e a motivação, acho que, para todos nós, né, que pensamos, que estamos na área intelectual, seja da educação, da academia da ciência, que a 11ª tese da ideologia alemã, que o Marx escreve, os filósofos apenas interpretaram o mundo de maneiras diferentes. O que importa é transformá-lo. Então, é com essa epígrafe que eu abro aqui essa apresentação. Então, nesse método, a gente tem, primeiro, como concepção fundamental, a história como resultado de um processo da relação dialética entre os sujeitos e as condições materiais da existência desses sujeitos. Essa relação dialética que produz a consciência, a ideia, a imaginação, o pensamento, e esse processo está sempre em transformação. Então, os sujeitos são determinados por esse processo e, ao mesmo tempo, eles determinam o processo, o vir a ser. No meu trabalho, eu uso, como o materialismo histórico dialético, ele tem muitas vertentes, muitas interpretações, né? E a própria história, ela não são todos os historiadores que são materialistas, né? Histórico-dialéticos, nem todos são marxistas, mas no caso eu uso, né, como base um historiador específico, que é o Thompson, né, que é um historiador inglês. E na concepção do Thompson, o conhecimento histórico ele é gerado a partir do diálogo entre o historiador e as fontes. As fontes, elas são resíduos, vestígios do real, vestígios das experiências que os indivíduos deixaram nesse processo que eles viveram. Então, as fontes, elas informam as evidências, e o historiador trabalha com as evidências. Então, diferentes historiadores podem olhar para as mesmas fontes e perceber diferentes evidências. Então, produzir uma outra história. Então, a história ela não é única, ela não é acabada, a história ela é sempre em construção e ela também é datada historicamente. Então, no caso da ciência, a gente perguntaria, né, como que essa ciência ela se dá nesse contexto, nessa realidade que ela é produzida. Então, no caso da cronobiologia, a gente perguntou a partir dos quais seriam os vestígios que o surgimento da cronobiologia teria. Pode ir, Mário. Então, os primeiros vestígios que nós encontramos, as fontes materiais, foi aquilo que a gente chama dos anais, ou o livro, né? Que depois dos anais a gente compreende ele como um livro, o historiador entende como um livro,
que é o registro de quando e onde ocorreu o primeiro marco histórico ali da cronobiologia. Neste material, a gente encontrou a relação dos financiadores, a gente encontrou alguns temas, a gente encontrou um discurso, então a gente compreendeu uma lógica discursiva e a gente discutiu isso a partir do que o Foucault chama de a ordem do discurso. Essa ordem do discurso está dada na cronobiologia a partir da obra do Bunning, que é o relógio fisiológico. É nessa obra que ele vai levar para esse encontro essa narrativa da história da cronobiologia. Pode ir, Mário. Nessa narrativa, tem uma apresentação histórica linear, que a gente chama de uma visão internalista. Então, muitos de vocês já ouviram falar do período antigo, do tamarindo, dos gregos, do santório, do Demarran, do relógio floral, e do Virrey, e do Darwin, né, como está colocado. Então, essa história ela foi sendo organizada, mas, basicamente, ela foi organizada pelo Bunning, no final dos anos 50. Em 57 para 58, ele produziu aquela obra onde ele organiza, né, do presente para o passado, né? Então ele volta para o passado e vai fazendo as ligações. Tá? Pode ir, Mário. Então, isso seria uma história linear contada a partir do fazer interno. Então, procurando entender esse fazer interno e o fazer externo, nós buscamos as narrativas biográficas dos cientistas que eram mais citados, grifados, rascunhados, desde das primeiras fontes, né? Das fontes secundárias e das fontes primárias. Então, o primeiro seria o Oshoff, que eu colocaria aqui. Ele tem um artigo biográfico, né, que ele conta a história dele, desde o período que ele estudou com o professor dele no final da Alemanha, um pouco antes da guerra e até o final da Segunda Guerra Mundial, que eles trabalharam, né, nazista, para o governo nazista, melhor dizendo. Depois a passagem dele pelo Max Planck, os estudos com os pássaros e depois os estudos com os humanos, né? E também, nesse artigo, ele conta um pouco a viagem dele, de onde ele estava, para onde ele vai para os Estados Unidos em 58. Então, a gente foi recolhendo algumas evidências aí. Pode ir, Mário. Depois, um outro artigo do Pittengrove, que é um outro pesquisador dos pioneiros, né, da cronobiologia. Um outro artigo biográfico dele, nós encontramos outras evidências numa fonte, né? E também em diferentes fontes que nós buscamos. Então, nós encontramos a passagem dele durante a Segunda Guerra Mundial, desde a infância dele, como que ele despertou o gosto dele, né, pela ciência da natureza, por Darwin também, né? Ele era um darwinista. E os fatos, os episódios que o levaram a perceber a questão do tempo, né? Então, primeiro com as bananas, depois com as bromélias, ele vem para o Brasil, América do Sul, ele passa pelo Brasil também, ele esteve aí no Paraná, depois o estudo que ele teve com as drosófilas. Então, também a passagem dele, né, da Europa para a América, se constituiu para nós uma evidência a ser coletada. Pode passar, Mário. E o outro pioneiro da cronobiologia, né, que estava evidenciado lá nas fontes, foi o Halbert, e na biografia dele também a narrativa, né, trazia como evidências os estudos que ele realizou durante a Segunda Guerra Mundial, o contato que ele teve com a questão do tempo, como que ele despertou para a questão do tempo, né, através dos estudos lá da penicilina, da percepção da questão da gonorreia, o estudo com os eosinófilos, né, e também a viagem dele da Europa para os Estados Unidos.
Então, esse conjunto de evidências, né, levou a gente a pensar que a cronobiologia, a partir dessas narrativas e das primeiras fontes trabalhadas, materiais, elas mostraram que os 3 pioneiros da cronobiologia não partiram do conhecimento daquela linha do tempo que o Bunning havia construído e apresentado no simpósio. Então, chama atenção isso, né? Então, eles partem para o estudo da questão do relógio biológico, né? Mais efetivamente assim chamado pelo Pythagoras, de uma maneira que não seguia aquela linha de investigação da linha que estava na linha tradicional colocada pelo Bunning, né? Embora eles tivessem tido contato, mas as pesquisas que despertaram, a relação que eles tiveram na vida deles e com o objeto de estudo, que é a questão do tempo, né, do ritmo, não passou pelo conhecimento daquela linha que o Bunning apresenta. Eles foram saber do Bunning, do Desmarais, por exemplo, já depois que eles já tinham feito pesquisas, já tinham levantado hipóteses, já tinham feito leituras, né? Então, isso chamou a atenção. Pode ir, Mário. E aí, um outro conjunto de evidências para organizar esse conhecimento aqui do surgimento da cronobiologia nessa perspectiva se relaciona aos financiadores. Então, a gente vê que desde o laboratório, né, que é o laboratório em Cold Spring, que foi financiado por algumas instituições como a Força Aérea, Rockefeller, outros conhecimentos, outras pesquisas, outros artigos e simpósios também foram financiados pela NASA e pela OTAN, né, que chama bastante atenção. Então, aí a gente foi estudar qual era a relação dessas instituições com esses pesquisadores, né? E uma coisa que chama atenção é a construção do bunker, que é muito veiculado, né? Que o bunker era um local já da Segunda Guerra, e aí o Ashoff usou, achou interessante. É um pouco essa história que está na cronobiologia. No entanto, o bunker ele foi financiado pela NASA, né? Foi um combinado do Pythagoras, que teve a ideia, o Pythagoras tem a ideia, e conversa com o Ashoff, e aí eles montam esse bunker lá em Andritz, na Alemanha, que vai ser a meca, né, da cronobiologia e de onde vai se originar uma série de estudos importantes sobre o sono, vários pesquisadores. Então, o que a gente... Pode ir, Mário. O que a gente, nesse conjunto de evidências, pode entender é uma história não linear, mas uma história como um processo. Então, como que o objeto se transformou ao longo, né, da pesquisa que a gente se propôs a fazer? Então, dentro da perspectiva marxista, a gente não... o que a gente pode dizer é que a história ela não é congelada, a história ela não é factual, a história não é uma compilação de fatos e datas, como comumente a gente estuda e aprende. A história ela é um recorte, né? E ela é resultado desse movimento que a gente observa. Então, o nosso objeto era entender a origem da cronobiologia. Então, a gente observa que, se no passado o tempo era observado como o tempo da natureza, o tempo que não era dado pelo relógio, mas um tempo que era dado pelas percepções desse fenômeno natural, e de diversas maneiras e de diferentes maneiras esse tempo era observado e registrado, inclusive, né? Nos anos 60, algo mudou, algo fez esse objeto mudar, e algo fez esse objeto ser denominado cronobiologia. Então, é um conjunto de fatores
que, quando nós olhamos, né, com uma certa distância, a gente consegue ver que eles estão todos relacionados. Então, nesse sentido aqui, que a gente está tentando discutir e apontar, é que a cronobiologia, embora tenha, a gente possa olhar a investigação sobre o tempo, a percepção, as observações, tudo que foi notificado, somente na década de 60 se tornou uma ciência consolidada. Embora tenham existido sociedade, pesquisadores, mas como cronobiologia consolidada, com os conceitos e procedimentos que ela tem hoje, ela se dá nesse contexto da Guerra Fria, porque a gente entende que o conhecimento da cronobiologia seria essencial para fazer a viagem à Lua, né? Para fazer uma experiência dessa natureza, e principalmente com a questão dos voos, né? Dos voos espaciais e os voos dos aviões ultrassônicos, ultra-rápidos, né? O próprio Bunning cita isso no discurso dele. Então, a gente traz essa concepção Cristiane, de guerra 15 fria. minutos. 15 minutos. Já deu, fechou. Não. Usa mais os 3 minutos que eu dei para o Thiago também. Eu te dou mais 3 minutos. É que é muita coisa, né? Então, assim, eu acho que o que a gente tentou mostrar é que, quando a gente olha a história, a gente procura entender a história no seu movimento. E a ciência, ela tem um fazer interno, né? E esse fazer interno, ele não se dá no vácuo, ele se dá a partir das relações entre as contradições das condições materiais e o sujeito. Contradições no sentido da dialética. E o que eu gostaria de destacar é que não é uma história fechada e não é uma história acabada. É uma história... esse aqui é uma primeira abordagem, né, da cronobiologia, porque até o momento isso nunca tinha sido falado, né? Até quando eu disse para o Mário se espantou, não, imagina. E às vezes a gente conversa com as pessoas e essa história da cronobiologia, né, como dentro desse contexto, entendida nesse contexto, ainda é bastante desconhecida. E eu acho que cabe aí mais estudos, né? Seria isso, no geral. Mário, queria falar alguma coisa? Obrigado, Cristiane. Bom, interessantíssimo. Acho que é um resgate que realmente, né, a gente não vê isso nos livros, né? Achei muito, muito legal. Quem que está compartilhando? É o Mário? Mário, se puder descompartilhar, não sei que vocês precisem. Beleza, obrigado, Mário. Bom, nós temos aqui 15 minutos para a discussão. Quem quiser se manifesta pelo microfone, pelo chat, ou levante a mão. Alguém gostaria de se manifestar? Você consegue ver as mãozinhas? O que eu te aviso, Fernando? Eu não tô vendo todas, não. Eu estou vendo... Tá, o primeiro é o Mena, depois é a Cláudia. Obrigado, Eduardo. Vamos lá, Mena. Então, primeiro, parabéns, porque eu acho que é uma ousadia super bem-vinda, a tentativa de uma análise assumidamente dialética do processo de conhecimento da matéria viva, do funcionamento da matéria viva. Eu já comentei isso, tanto com o Mário como com a Cris, que eu acho que nessa leitura deles me parece faltar um componente essencial, que é a homeostasia. Eu já venho comentando isso, eu queria compartilhar esse meu questionamento, porque a homeostasia dominou o pensamento científico, e eu ousaria dizer que ela domina ainda o olhar científico sobre a natureza. E eu acho que a cronobiologia colide com a homeostasia. Ela colide superando ou apontando limitações da leitura homeostática do funcionamento dos seres vivos. Mas, de resto, eu acho que é um empreendimento
super necessário, especialmente nos momentos que nós vivemos. Essa ideia de uma não linearidade na evolução do conhecimento é super adequada, me parece. Muito, parabéns. Mário e Cristiane, querem comentar? Obrigada, Mena. Então, acho que a gente já conversou bastante sobre a questão da homeostasia, ela está presente, né? A gente encontra algumas evidências, acho que já disse para você, vale a pena investir nesse estudo. E acho que eu reforço muito essa questão, na minha dissertação eu falo sobre conhecer a história, essa consciência histórica, né? Acho que quando nós sabemos de onde veio a nossa ciência, como ela surge, faz a gente questionar alguns conceitos, alguns procedimentos, né? Então, por que a gente usa um conceito X e não usa outro? Por que foi valorizado um tema e não outro? Então, acho que essa consciência histórica é para a gente pensar tudo isso, é para colocar na discussão, é para colocar em reflexão. Não há neutralidade científica, nunca, e isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar, e eu penso que o materialismo histórico e dialético, não dogmático, pode colaborar, pode contribuir para que a gente produza uma ciência mais consciente, mais crítica, mais reflexiva. Obrigado, Cristiane. Quer colocar, Mário? Como nós temos pouco tempo, eu vou pedir o máximo de brevidade nas perguntas e nas respostas para dar mais oportunidade para a discussão, tá? Vai lá, Mário. Tá bom. Então, eu quero falar o seguinte, né? Eu aprendi isso com a Cristiane, né? Essa questão do método histórico, né? Porque ela é uma historiadora. E assim, nossas fontes, a nossa fonte primária foi o Cold Spring Harbor, né? Tá bom? Então, a pergunta inicial era o seguinte: quando a gente observa a história contada da Crono, a gente vê lá relatos do de Maerhan, né, do século XVIII, mas por que isso aconteceu quase ela só se estabelece no final do século XX, então, praticamente, né? Então, essa era a questão, né? Então, a fonte é Cold Spring Harbor, né? A nossa fonte, uma das nossas fontes primárias. Quando a gente vai no Cold Spring Harbor e a gente busca homeostase, nenhuma pessoa, nenhum pesquisador, ninguém fala de homeostase, né? Tá bom? E aí tem uma questão que é o seguinte também, né? Então, quando a gente enxerga o financiamento, né? A gente percebe que os artigos, né, do Aschoff, do Pittendrigh e do Halberg, nos próximos anos, depois de Cold Spring Harbor, vem muito dinheiro da NASA, né? E essa questão da NASA, como a Cris falou, ligado à exploração espacial e à Guerra Fria, né? Então, isso gerou o contexto interpretativo, vamos dizer assim, né? Obrigado, Mário. Cláudia. Oi, bom, eu queria dar os parabéns tanto para o Tiago quanto para a Cristiane. Eu acho que a gente tem que ter mais tempo para esse tipo de apresentação, né? Eu queria que a gente pensasse, sei lá, na próxima edição, que a gente tivesse mais tempo para isso, porque realmente é muito legal a gente pensar sobre essas questões. Fiquei viajando aqui na história do Darwin, achei o máximo. Não sei qual é a possibilidade de vocês de compartilharem, ainda que seja em PDF, essas apresentações. Acho que ia ser muito legal para a gente ler e aprender. E uma coisa que, quando a Cristiane estava falando, eu gostei muito disso, porque, assim, quando eu dou... Quem já teve aula comigo, né, sabe que eu falo do tempo biológico e do tempo social, e vou fazendo um paralelo entre isso. E como a minha área, no final das contas, é essa questão de trabalho, organização de trabalho, eu gosto muito quando o Thompson, que é justamente esse historiador que é citado pela Cristiane, ele vai discutir essa questão dos turnos na Revolução Industrial, que a gente aprende essa questão que eles trabalhavam 12, 14 horas por dia, e aí o Thompson faz uma leitura que, na verdade, existia necessidade de turnos de 8 horas, porque as pessoas tinham que ter 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para comprar, e que não fazia nenhum sentido você não ter esse tempo para você consumir o que você próprio produzia.
E aí as discussões do Thompson são muito legais para tentar entender o que acontecia nessa época, que foi uma época muito importante para a implantação dos turnos de trabalho, né, que já existiam lá desde a antiguidade, mas que, de certa forma, foram muito mais expandidos e estabelecidos nessa época da Revolução Industrial. Então, gostei muito dela falar que ela faz isso com esse olhar do Thompson, que é um autor que eu fui conhecer na sociologia da USP, em algumas disciplinas que eu fui fazer lá. Então, se possível, acho que a gente podia incluir esse tipo de discussão em outras edições do SB Crono, e, se possível, também queria pedir para os dois apresentadores compartilharem aí em PDF as apresentações. Deixa eu só fazer um comentário aqui, Fernando, rapidinho, que olha, a tese da Cris está no ResearchGate, né? E também a gente compartilhou no Cronobra já a dissertação da Cris, então, se vocês quiserem, a gente pode compartilhar de novo. E aí tem mais informação, tem toda a informação toda, né? Obrigado, quando você compartilhou a tese, não veio a Cris falando, né, Mário? Então, mas eu queria disponibilizar também as mensagens trocadas com a Cris sobre a tese dela, na qual eu exploro essa questão da ausência da homeostasia e outras questões que eu acho bastante relevantes. Então, quem quiser, eu posso compartilhar essas avaliações que eu fiz do trabalho da Cris, que eu respeito muito, e que eu aceito, sim, o convite de compartilhar o aprofundamento dessa visão materialista, histórica, dialética da cronobiologia. Eu acho extremamente oportuno e necessário. Inclusive, eu estou propondo disciplinas na pós-graduação que estão nessa corrente, digamos. Obrigado, Desculpa Eduardo, interromper. Você está vendo mais alguma mãozinha levantada? Eu não estou. Não tem não, mas temos mais um tempo. Eu tenho só uma pergunta rápida para o Tiago. Tiago, como é que você vai materializar esse trabalho? Vai gerar algum escrito, algo que possa ser compartilhado? Exato. Essa assim, a gente está falando de um trabalho preliminar, né? Vocês viram agora, em primeira mão, de um manuscrito que está sendo preparado, tá certo, para ser submetido para publicação. Então, em breve eu espero ter esse material em texto. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar a apresentação, porque tem lá os extratos, né? Então já é uma preliminar, mas eu ainda vou finalizar isso como um manuscrito para um artigo com esse enfoque, certo? A ser submetido. Mas fica à disposição. Eu acho que a abordagem da Cristiane e do Mário também é muito interessante e vai, de certa forma, encontro com alguns achados que eu tive quando eu estava pesquisando sobre essa história, especialmente no que diz respeito a estudos fisiológicos, né? Então, você tem um enfoque botânico, por causa do Bunning, né? Mas você tem outros estudos ali no século XIX, né? Com abordagem, e talvez antes, com abordagem fisiológica de animais e pessoas, que também eu acho que vale a pena serem explorados com mais detalhe. Mas posso colocar o material à disposição e, assim que tiver algo mais sólido em relação ao artigo, também posso compartilhar. Se você quiser esperar ter um artigo antes de compartilhar, tudo bem, você fica à vontade. Eu que falei aqui, mas não é pressão, não. Compartilha quando se sentir à vontade. Já compartilhei, né? Já compartilhei no evento, eu posso compartilhar a apresentação sem problema, ela se torna aí pública para a nossa comunidade. Queria fazer uma sugestão para o Tiago, que é a leitura do capítulo 11 da Miriam Davi Marques, desse nosso livro branco. Eu acho que o diálogo com a Miriam é muito interessante, do ponto de vista da tua abordagem evolutiva. Eu queria aqui agradecer a professora Cláudia Moreno pelas palavras, me colocar à disposição do Tiago também como historiadora, né? Eu acho que o historiador tem um enfoque, uma abordagem muito diferente. E eu queria muito agradecer a professora Cláudia Moreno, porque ela tem uma apresentação de uma palestra que foi fundamental para mim, porque a professora Cláudia, para a gente poder pensar nessa história crítica, reflexiva, ela tem que ter elementos. E a professora Cláudia já tinha um levantamento dessa história e fez uma apresentação, não é isso, professora? Você está citada na minha dissertação.
Então, ao professor Mena também, que o livro, a professora Lúcia Rottenberg, que não está aqui, que fez a leitura da minha dissertação, que no livro branco também tem o capítulo que é a História da Crono, que é um dos poucos trabalhos que a gente encontra sobre a história da Crono. E eu me coloco aqui à disposição de qualquer um de vocês, com os meus materiais. Eu tenho muitas fontes, e me disponho a conversar, a trocar, e acho que a gente precisa pensar a nossa ciência de uma maneira mais crítica, né? Construir essa história ainda, porque a história não está acabada. Então, no final da minha dissertação, eu coloco, por exemplo, a questão das mulheres. A história da Crono, ela praticamente apagou a história das mulheres. A gente não vê muito, e está presente. Então, precisa evidenciar, precisa trazer essas fontes, discutir, né? Então, eu me ponho à disposição de todo mundo aí, quem precisar. Com o maior prazer, tá? E depois a minha apresentação pode ser, Eduardo, aí, disponibilizada para o grupo, tá? Obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Tiago. Eu vou ter que encerrar essa sessão. Foi realmente... Fernando, eu acho que o Mário levantou a mãozinha. Ah, desculpa. Então vamos para a última. Estou tentando respeitar o tempo aqui, Eduardo, mas tudo bem. Não, mas se você está liberando, tá ótimo. Eu só ia fazer um depoimento, não é tão necessário. Se você quiser encerrar, pode encerrar. Não, fala aí, Mário. 1 minuto para o seu depoimento. Vamos lá, Mário. Não, tranquilaço. Não, eu queria dizer que assim, foi uma aventura fazer isso com a Cristiane. Foi muito legal. A gente entrou em contato com um material que eu jamais imaginei que existisse. E quando a gente pensa assim no conceito central, fundador da Crono, que é a questão do período endógeno, né? Ele apareceu, na verdade, muito poucas vezes, né? E quando ele apareceu, ele foi um pouco ignorado, né? Tá bom? E a gente viu, por exemplo, aquela... sociedade nórdica, né? E a gente estudou tudo isso, a gente, por exemplo, deu para perceber, estudando isso, que o Aschoff tinha uma intuição muito forte de que existia um período endógeno, mas ele era inseguro demais. Então, a gente vai lendo, vai vendo ele conversando com o Joris, que é um dos presidentes dessa associação do tempo biológico nórdico, e ele fala, olha, eu acho que é isso. Aí o Joris fala, não, acho que não tem nada a ver. Né? Até que um dia ele conversa com o Bunning e fala para o Bunning, olha, eu estou achando que é isso, não sei o quê. E o Bunning fala para ele, olha, não sei em animal, mas em planta eu tenho certeza que é assim. E isso está próximo de Cold Spring Harbor, e aí eu fico com essa impressão que solidifica, ele tem a segurança que aquilo que ele está intuindo é certo e dá para levar em frente, né? Então é isso aí, agradecer a Cristiane por apresentar. Vai lá, Fernando. Beleza, Mário, muito legal o seu depoimento. Eu vou passar, então, a palavra para o Eduardo. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, Fernando, a condução aí, dessa sessão de provocações, que o objetivo era provocar mesmo. Eu só queria fazer algumas agradecimentos finais para passar a palavra para a Cibele, ela vai fazer o encerramento oficial, né? Eu queria fazer aqui o agradecimento ao grupo Cronutri, né? O grupo de cronobiologia da Cibele, né? Sempre de braços abertos aí a nos receber, a me receber, né? Principalmente lá na Federal de Uberlândia, e a Cibele por ter aceitado participar da comissão organizadora, né? Eu simplesmente voltei do SP Crono lá do Paraná e falei para a Cibele, nós vamos organizar o próximo. E ela já aceitou de pronto, né? Eu chamei o convidacional, que também de pronto aceitou o convite. Então, já estendo o agradecimento ao Sionaldo, a todos que participaram, como sempre, né? Cláudia, Fernando, Mário, Leandro, Carolina. Eu estou olhando na minha tela principal, tá, gente? Então, tem os que não estão na minha tela principal, me desculpem. Então, como sempre, Gisele, como sempre presente, né? Almena, né? Desde o começo, nos ajudou bastante, inclusive a plataforma que nós estamos usando, né? O perfil do Mena, que coube 300 pessoas, né? Já que tivemos mais de 100 inscritos, conforme vai ser relatado a seguir pela CBL. Esqueci mais alguma coisa? Sionaldo, quer falar alguma coisa? Eu passo a palavra à CBL. Pode abrir o microfone, por favor.
Eu agradeço muito a oportunidade. Hoje eu fiquei caladinho aqui só ouvindo, né? Mas eu gostaria de receber, em nome da comissão organizadora, esses agradecimentos que as pessoas fizeram para nós, mas compartilhar e comungar com todos aqui presentes, porque só foi possível esse brilhante reunião que nos renova a energia pelas ideias, propostas, trabalho e a magnífica presença de todos. Então, muito obrigado. E aqueles que se dispuserem ou que estiverem por aqui, quando vierem a Uberlândia e Uberaba, tem casa e escritório aqui na nossa casa. Fiquem, se sintam convidados. Um grande abraço e até a próxima, que eu espero que não demore muito. Certo. O Mário Miguel apareceu aqui também na minha tela principal agora. O Mário Miguel também sempre ajudando, né? Alguém quer fazer algum comentário rapidamente? Eu passo a palavra em seguida para... Oi? A gente não deveria levantar, pelo menos, candidaturas para o próximo SB Crono? Pode ser. Isso estava previsto, me parece, né? Agora, não sei se vai ter uma candidatura agora, nesse instante, mas pelo menos o apelo para que sejam lançadas candidaturas do próximo SB Crono. Sim, eu não sei se o Daniel de Goiânia está aí. Daniel ia entrar, que ele estava dando aula. Bom, acho que ele não entrou, que ele estava dando aula. Eu sugeriria a Cláudia Moreno, porque ela chamou essa discussão mais sociológica. Eu estou aqui sim. Desculpa, Mena, o Daniel está aí. É porque lá no Paraná nós havíamos discutido os dois próximos, que seria em Uberlândia e logo em seguida em Goiânia. O Daniel está presente aí, se você quiser abrir a câmera. Fala, Daniel. Desculpa, mas é que a gente não foi para Uberlândia, né? Não tinha que ser Uberlândia? Eu estou achando, cadê o pão de queijo? É isso que eu ia falar, Cláudia, porque assim... A Cláudia quer ir na Uberlândia. Não, não valeu, vocês têm razão. Foi apresentado o pão de queijo no primeiro dia. É o exemplo de como essas coisas virtuais não dão certo. Agora. Daniel, o Daniel está aí. Daniel, você quer falar alguma coisa, Daniel? Não, então, porque acho que isso foi uma proposta que surgiu, acho que do John, né, lá no Paraná, que seria 2020 em Uberlândia, e depois ele queria, né, que eu assumisse aqui em Goiânia, né, mas ele já foi meio impositivo, assim, que seria uma cidade aqui próxima, que é Perinópolis, né, que fosse 2022. Mas eu concordo aí com a Cláudia que não foi em Uberlândia, né? A gente não conheceu Uberlândia pessoalmente, a gente não teve a oportunidade de comer o pão de queijo, né? E acho que a Cibele, no primeiro dia, aí, apresentou, ela falou tudo muito bem de Uberlândia, né? Ela só esqueceu de citar a principal, né? Que está bem próximo da cidade, que é Araguari, que é uma cidade muito boa, muito linda, acho que é a melhor de Minas Gerais. Onde é a cidade onde eu nasci, eu estudei aí na Federal de Uberlândia, estou fazendo essa brincadeira aqui, mas seria a oportunidade das pessoas verem. Mas eu acho que está em aberto essa discussão ainda, o Eduardo, que era a proposta do que o John tinha feito no Paraná, e acho que o fato da pandemia e de ser tudo online, não sei, acho que a gente pode abrir novamente essa discussão. Vamos usar a Cronobra para ventilar propostas e ideias, né? Vamos. Não precisa decidir agora, isso é meio precoce decisão agora, mas pelo menos levantar o assunto. Candidaturas, né? Isso. E eu também manifestar a nossa possibilidade, quer dizer, vamos conversar, Eduardo, Sionaldo, né? Eu queria, assim, contar para vocês que quando a turma voltou, infelizmente não pude estar no SB Crono do Paraná, mas quando voltou o Eduardo e alguns dos meus alunos foram e eles voltaram a falar, nossa, surgiu essa possibilidade da gente trazer o SB Crono para cá, eu confesso que eu fiquei muito, assim, lisonjeada, surpresa e lisonjeada, porque, assim, eu acho que o nosso grupo aqui, ele está começando, né? Eu terminei o doutorado em 2008, vim para cá em 2010, eu fiz doutorado numa área na Unifesp, num grupo de sono, que tinha um pouco, naquela época, assim, tinha um pouco de
de uma ideia de separar o sono da cronobiologia, que no final das contas eu vejo hoje que é uma grande besteira. E eu vou dizer que eu entrei, assim, muito recentemente. Então, assim, acho que eu posso falar em meu nome, do Eduardo também, e do Sionaldo. Eu acho que para a gente foi realmente uma grande honra, uma surpresa. E a gente fez a lição de casa, sabe? A gente foi atrás, os meus alunos também, a gente foi atrás, porque Uberlândia, apesar de ser uma cidade com quase 700 mil pessoas, a gente não é tão bem abastecido, como, por exemplo, de locais, de hotéis fazenda, como, por exemplo, a gente pensaria no interior de São Paulo. Mas a gente foi atrás e estava indo tudo certo até vir a pandemia. Então, realmente, eu quero manifestar assim, a minha disponibilidade, a minha felicidade de estar aqui nesse momento, né, como novata aí, né, nesse grupo de pensadores, acima de tudo, de pesquisadores, de pessoas extremamente importantes para essa área, que contam a história da área de cronobiologia, mas, acima de tudo, pensadores, que foi o que a gente acabou de ver nessa mesa maravilhosa. Eu tenho uma sugestão para os próximos, que é a gente realmente ter mais tempo para falar, tempo para discussão, tempo para interagir. Eu acho que no tete-a-tete é muito mais gostoso, no presencial isso é muito mais gostoso, mas eu talvez, né, eu acho que isso pode ser legal. E também eu quero falar do Eduardo, porque ele está falando aqui a Cibele, na verdade o Eduardo, ele trabalhou muito, e muito mais, inclusive, do que a gente nessa organização. E só para não foi, Sionaldo? Ele, assim, foi de fato o coordenador e mandava as coisas assim muito prontas, muito feitas, muito lapidadas, e a gente falava, tá ótimo. Então, Eduardo, obrigada, né, por essa parceria, por aceitar, né, o desafio, que foi muito leve, viu, gente? Foi muito tranquilo. Eu até acho merecido, concordo com a Cláudia, acho merecido que a gente honre, né, de fazer em Uberlândia. Eu estou falando aqui sem falar com os meus parceiros aqui, tá? Mas porque foi muito tranquilo fazer esse evento virtual, né, de 2 dias, de 2 tardes aqui, o que de nenhuma maneira diminui, assim, a grandiosidade dessas conversas, desse momento que nós conseguimos ter aqui. Então, Assim, oi? Eu vou lançar aqui uma proposta e aí depois a gente pode discutir isso e amadurecer. Bora. Acho que como Uberlândia e Goiânia estão muito próximos, e aí se na próxima, né, a edição, né, do simpósio, talvez a gente possa unir forças, né, para fazer, e talvez aí o local, né, não seria talvez nem Goiânia, nem Uberlândia, mas que nós uníssemos forças para organizar presencialmente. É uma coisa que eu pensei aqui agora, mas é uma questão de amadurecer. Porque, querendo ou não, caminho, tipo na estrada. Eu praticamente em Goiânia, né, embora tenha um grupo aqui de pesquisa grande, mas praticamente quem trabalha com, né, essa visão da cronobiologia sou só eu, né, como pesquisador e os alunos, e hoje eu estou com pouquíssimos alunos, né, de pós, né, a Isis, que está matriculada no doutorado, né, provavelmente ela depende já o ano que vem. Então, seria uma proposta, assim, para a gente amadurecer. Não fica nada fechado, mas a gente poderia estar unindo forças, né, para fazer isso. Eu poderia até falar que aqui em Goiânia a gente tinha tem, na verdade, uma fundação aqui de amparo, né, que antes ela dava suporte para eventos assim, de cunho regional, local, mas isso foi até a última gestão. Depois da nova gestão, praticamente está sem recurso nenhum. Então, até quando o John convidou, eu até tinha uma empolgação, né, porque era muito fácil ganhar recursos para fazer eventos, né, de aspecto nacional dentro do estado de Goiás. Mas depois que entrou o novo governo aí, praticamente se esgotaram todas as fontes de recursos. Mas se a gente unir força, acho que a gente consegue fazer um evento, né, talvez no meio do caminho, vamos dizer assim. Tipo Catalão, eu não sei muito esse meio do caminho, mas vamos. A Carolina... Assim. Desculpa. A Carolina estava com a mão levantada, já não tinha? Pode falar, Carolina. Liga o som. Obrigada.
Eu fiquei com a dúvida sobre o momento em que o evento vai ser feito, porque ele estava previsto para o ano passado, né? Em função da pandemia, a gente passou para esse ano, porque esse ano ele está coincidindo com o LASC. Então, acho que para não continuar coincidindo, eu acho que a gente vai ter que pensar no evento para o próximo ano, né? Isso. Se fosse seguir os 2 anos regulares presenciais, seria o ano que vem, no final do ano, né? Normalmente em novembro. Porque fica difícil ter os 2 no mesmo ano, né? A dinâmica para a gente fica complicada. Se bem que a questão da pandemia não está resolvida, né? De jeito nenhum. Não dá para ser ingênuo e acreditar que nós já podemos dizer que no ano que vem vai ser possível fazer presencial. Mas vamos esperar que sim, mas sempre com o pé atrás. Mas eu acho que tem que dissociar do LASC, o ano ímpar, o ano par. Tal. Acho que a Cláudia queria falar, Cláudia? Não, eu não. Só queria agradecer aqui. O Leandro está querendo falar. Leandro. Oi, estão me ouvindo? Sim. Parabenizar aí a comissão organizadora, muito bom o evento e a oportunidade de nos vermos aí todos os participantes. E eu queria fazer uma sugestão, Edu, de uma memória desse SB Crono, um arquivo de PDF que contém a programação, já que não vai ter os anais, né? Que contém a programação, né? Contém a apresentação dos grupos em PowerPoint e, se todos estiverem de acordo, a apresentação dos palestrantes, das nossas discussões aí, se for possível. Além, é claro, esse evento foi todo gravado e da gente poder transformar isso em um meio de divulgação da cronobiologia nacional para ser utilizado nas nossas mídias digitais. Sim. É isso. Obrigado, Leandro, por ter comentado isso. Nós vamos entrar em contato com todos os que fizeram a apresentação dos grupos e as demais apresentações, né, provocações e o ensino, solicitar autorização para disponibilizar o material, transformar tudo num arquivo único, transformar em PDF e enviar lá na lista do cronógrafo ou pelo e-mail dos inscritos, né, tanto faz. Mas assim que nós tivermos a autorização de todos que fizeram a apresentação, a ideia é disponibilizar esses materiais, sim. Como memória, né? O Sionaldo está querendo falar? Vai, Sionaldo. O vídeo ou os vídeos, se a gente conseguir salvar todo o material, vai estar disponível no canal da Liga de Psicobiologia. Eu coloquei aí o Instagram para vocês, @lpsicobio, e depois de lá vocês conseguem ir para o YouTube, onde vai estar o vídeo. E aí nós vamos também divulgar depois em outras plataformas, conforme a gente conseguir ir organizando. Só voltando um pouquinho à discussão anterior, que eu acho que não está totalmente vencida ainda, e aproveitando até que, como nós estamos nesse formato, de repente a gente possa fazer reuniões com a pauta aberta com uma certa periodicidade. E isso a gente conversou um pouco ontem, de ser lançado na lista do Cronobra. Então, reforçando a ideia, né, de que todos assinem, se cadastrem na lista, para que a gente possa, não sei, daqui 3 meses, tirar lá um período de 2 horas e talvez fazer uma coisa assim meio sem pauta para fazer um brainstorm e pensar nessa construção de material que o Mário falou e etc. Aí eu não vou lançar muitas propostas aqui não, porque eu acho que eu vou antecipar a discussão que nós propomos fazer num fórum adequado, que é a lista do Cronobra, que vai estar todo mundo lá. Então, o vídeo eu convido para seguir e também reforço o convite para estar lá na lista, né? Que daí a gente pode trocar melhor essas ideias aí. Uma questão técnica, eu posso desativar a licença do Zoom, que está no meu nome? Ela não me parece que depois de hoje acabou a necessidade dela, né? E, eventualmente, eu disponibilizo essa minha licença para esses encontros. Se houver acordo, a gente marca o encontro e ativa novamente essa licença Zoom para essa finalidade.
Está à disposição, mas aí eu terminaria com ela hoje ou amanhã. Eu não sei se alguém sabe, talvez o Google para a USP permita grandes públicos também, né? Não sei se alguém sabe isso. A minha licença não é mais minha, é da USP. Mesmo para a USP, Cláudia? Pode ter que número for, pode ser grande. Porque acho que até o Google 250. tem um acordo com a USP, né? Por enquanto, pelo menos. Acho que o Daniel deve saber mais. Não, e tem mais. A gente na USP tem licença agora. Não, o Mário não está ouvindo. Eu já disse, a licença que nós estamos usando está no meu nome, mas foi concedida pela USP. Eu tinha uma licença privada, particular. Aí, quando a USP disponibilizou, eu me candidatei e ganhei uma licença. É essa que está sendo utilizada. Entendi. E essa que eu estou oferecendo para quem quiser, a gente pode compartilhar. Bom, se está no nome da USP, podia ficar, né? Você não está gastando dinheiro? Não, mas não é questão de gastar dinheiro. Acho que não. Acho que é uma reunião que acabou. Eu acho que a gente reativa uma nova. Eu acho que... Não sei. Tá. Eu não sei. Pela proposta do Sionaldo, né? Só um parênteses, eu não sei como é que funciona essa sua, Mena, mas assim, o que a gente tem disponibilizado é o seguinte, por exemplo, no meu departamento, a gente tem 3 licenças do Zoom e mais o Google Meet. E aí, cada vez que usa, pega e usa. Quer dizer, não é que uma licença é cedida, é isso. Então, pode usar quando quiser. Para, Gaia. Aí, desculpa. Claro, é isso que eu estou propondo. Eu desativo esse simpósio brasileiro de crono, que está datado, tem um nome, o simpósio, e aí, quando alguém me pedir, eu ativo de novo, ou então qualquer pessoa ativa. Pode ser um número menor, pode ser um Zoom gratuito, claro, não tem problema. Mas eu estou me oferecendo para quem quiser usar essa, que eu sou responsável, a hora que quiser, me avisa que eu abro. Assim como você pode abrir também. Não, Mário, qualquer um. Eu acho que é bem fácil fazer isso. Então tá bom. Tá bom, então. Tá bom? Bom. Eu vou... mais alguém? Não, encerra, senão nós vamos... Ok, eu vou passar a palavra para a Cibele, para ela fazer o encerramento oficial. É rapidinho, né? Eu peço que tenha só mais um pouco de paciência, para depois, da apresentação dela, faz o encerramento oficial, tá? Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Ótimo. Isso aqui também foi muito gentilmente elaborado pelo Eduardo, de ontem para hoje. A gente só queria falar para vocês que nós tivemos 150 inscritos. Obviamente, houve uma oscilação aí, as pessoas entram e saem, a gente não teve em nenhum momento esse total, mas foi o interesse que o evento despertou. Aqui tem alguns prints, eu adorei a ideia da gente, né, criar uma memória disso, acho que inclusive esses prints podem estar, né, esse registro. Tivemos pessoas de 46 cidades diferentes e 20 estados, né, inscritos. E aí a gente queria falar uma coisa importante, que é a emissão do certificado. O projeto está registrado aqui na nossa plataforma de extensão da Universidade da UFO, e agora a gente vai registrar um relatório final, e aí tem algum tempo, eventualmente algumas semanas, que eles vão dar um aval para a gente vai carregar a lista de inscritos, e eles vão tornar possível a emissão do certificado via plataforma. Nesse dado momento, a gente vai mandar para vocês por e-mail, mas é algo muito simples, é só entrar no link que nós vamos já passar para vocês, nós vamos passar no momento, que é o link da ProEx, colocar o número do CPF e já pode baixar o seu certificado. Todas as pessoas vão fazer dessa maneira a emissão do certificado. Então, aguardem informações, realmente tem um tempinho, eles demoram um pouquinho para nos dar essa aprovação, mas é isso. E aí, novamente, acho que agora tirar aqui o compartilhamento. Me perdi aqui. Só um minutinho. Aqui, achei. Eu acho que agora sim, né, mais uma vez agradecendo, né, as pessoas que foram aí os idealizadores, na verdade, que trouxeram essa ideia de trazer o evento
para Uberlândia. Eu estou super preocupada agora com a história do pão de queijo, confesso com vocês, estou achando que a gente vai ter que caprichar tanto, que a expectativa está muito alta. Estou meio arrependida de ter colocado aquela foto, é porque tem uns pães de queijo assim, às vezes, sabe, que não sai daquele jeito, mas assim, a gente vai caprichar, vamos pensar né, se tudo der certo, se essas discussões evoluírem. Agradecer ao professor Mena, né, professor John e professor Lousada também, que até onde, a informação que eu tive, que a ideia inicial, a conversa inicial realmente chegou para a gente por meio de vocês, os primeiros contatos, todas as outras pessoas que, de certa forma, enfim, tiveram alguma contribuição nisso, e todos vocês que estão aqui pela riqueza desses 2 dias, realmente é uma grande honra, né, poder ter ouvido, discutido e compartilhado experiências, né, que venham os próximos. Muito obrigada. Uma salva de palmas para os organizadores. Não, uma salva de palmas para o grupo, e é uma coisa que falta, né? O virtual, ele traz muita coisa positiva, a gente consegue preencher muita coisa, mas as palmas, eu acho, é algo que eu sinto muita falta, tanto que toda hora eu ponho as palminhas aqui desenhadas, mas enfim. Tia Naldo, para a gravação. Para. Isso.